Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Marcelo Santana e neste vídeo vamos falar sobre o tema Deus levanta o caído. Vamos ler Ezequiel capítulo 2, o versículo 1 e 2, está escrito assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Verso 2, Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos, para que possamos construir um raciocínio dentro desse chamado. Ali no cativeiro babilônico, onde o povo durou um período de 70 anos, tinha muitas pessoas, ou seja, o povo judeu, servos de Deus, que servia outra ordem espírita em verdade. Mas Deus, dentre todos eles, escolhe Ezequiel para se manifestar a ele e, através da vida dele, fazer aquilo que ele queria fazer no meio do seu povo, que era pregar o arrependimento, pregar um avivamento e trazer o povo novamente a ter comunhão com Deus. O que levou o Senhor a falar com este homem, mesmo ele estando caído? Vamos ler 1 Samuel 16, o versículo 6 e 8, está escrito assim: E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso 7, Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O íntimo de cada um de nós, seres humanos, só pertence ao Senhor Deus. O homem, ele julga pela aparência, ele julga pela veste, ele julga pela sua face, ele julga pela sua altura, mas Deus não. Deus, ele contempla e sonda o mais íntimo de cada um de nós. Então, sendo assim, Deus, ele conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos relacionados às coisas do Senhor. Então, observe que Deus se manifesta a um homem caído. A Bíblia diz que o Senhor fala para ele com as seguintes palavras: Filho do homem, põe-te em pé. Talvez alguns pensem que ele estava assentado ou no chão, assentado também, mas eu entendo aqui pela palavra do Senhor que este caído, que era o estado que se encontrava o profeta, é um caído espiritual. É um homem desanimado, é um homem triste pela condição que estava no momento, ou seja, condição de cativeiro, condição de sofrimento, de opressão. E certamente dentro do seu coração, a sua mente, muitos pensamentos iam surgindo neste período. E certamente um dos pensamentos que estava no coração do profeta era em relação às coisas de Deus. Pois ele era um homem temente, como toda a nação, mas que por um período viveu em rebeldia e por conta disso estava no cativeiro. Mas observe, Deus fala com o profeta, porque através dele, Deus ia trazer muitas pessoas a novamente ter comunhão com Deus. E a ação de Deus segue, é importante entender isso, que o homem, uma vez que ele está caído, ele só consegue se levantar se Deus se manifestar sobre a sua vida. Deus fala para ele ficar de pé. No entanto, não tem resposta da parte de Ezequiel. No entanto, Deus continua esta ação. Então entrou em mim o Espírito. O homem e a mulher, ele só pode ser levantado na terra para um propósito de Deus, se Deus assim o levantar por intermédio do seu Espírito Santo. É Deus que levanta o homem. É Deus que a princípio se manifesta na vida de nós, trazendo aquilo que ele tem para a nossa vida, para que através da nossa vida, outras vidas sejam alcançadas. Pessoas que neste momento estão caídas na fé. Pessoas que neste momento, outra hora, estavam na presença de Deus, mas por algum motivo saiu da presença de Deus e está caída espiritualmente. O Senhor está dizendo por intermédio dessa palavra: põe-te de pé e falarei contigo. Mas o Senhor continua falando. Então o Espírito do Senhor entrou em Ezequiel e pôs ele de pé e ele ouviu o que o Senhor falava. Para colocar de pé, somente Deus pode colocar, por intermédio de uma ação divina, por intermédio da ação poderosa do seu Espírito, adentrando no nosso coração e nos levantando e fazendo com que nós se posicionamos para ouvir a boa vontade de Deus e não somente ouvir, mas proclamar a libertação, a salvação, o Evangelho de Cristo para a vida ser liberta e transformada. Guarda esta palavra e Deus abençoe a sua vida.